Garden for Men, a grande novidade, veio com tudo. O Nevou realmente viralizou e você não pode ficar de fora. Você que tem a sua barbearia, que quer mergulhar no mundo da colorimetria, vem para cá, vem para Garden for Men, você também. A marca original e a marca oficial do Nevou, o verdadeiro Nevou. Oi, meus amores, sejam bem-vindos ao De Cara com Douglas Nobre. Uma boa noite. Estou muito feliz de gravar essa nova temporada com convidados incríveis, com histórias excepcionais. E a história de hoje, eu quero começar perguntando se vocês sabem o que significa anexins. Douglas, anexins, será que mudou o plural de anexo? Será que é alguma coisa relacionada com documento? Bom, os meus dois convidados de hoje trazem a resposta. O primeiro é ator, cantor, apresentador e filho de dois consagrados artistas, Lucinha Lins e Ivan Lins. Ele é super conhecido pelo grandioso trabalho nos musicais Ópera do Malandro, Nada Será Como Antes, Rock in Rio musical, Elis o musical, Beijo no Asfalto e vários outros. Além de um lindo trabalho na televisão que particularmente eu amo em Esmeralda. Já minha segunda convidada é atriz, bailarina e cantora. O interesse pelas artes começou com a dança no ano de 2005. Se formou bailarina pela Royal Academy of Dance. Em 2008, pela Escola de Atores Wolf Maia, se tornou atriz profissional. Hoje acumula em seu currículo os principais musicais do país, como Hair, Chacrinha, Divas, entre outros. O que eles têm em comum? Muito anexins. Sejam bem-vindos, Cláudio Lins e Mariana Galindo. Tudo bem? Tudo bom, Douglas? Olá, tudo bem? Muito obrigada. Prazer conversar aqui com você e com todos os seus internautas. Eu que agradeço. Eu encontrei você, Cláudia, há poucos dias atrás, na pré-estreia da Glória, aqui em São Paulo. Exatamente. Mas eu fiquei com muita vergonha de conversar com você, porque eu tenho duas atrizes que eu sou super fã da vida, que é sua mãe e a Lília Cabral. Olha, tive a oportunidade de conhecer as duas e falar, expressar o meu amor por ambas. E eu fiquei com um pouco de timidez de conversar com você. Eu não sei se fiquei lembrando da sua mãe, enfim, mas agora estamos aqui juntos. Estamos aqui. Bom, primeiramente, o que significa anexins? Anexins são ditados populares, provérbios, frase de para-choque de caminhão. Isso são anexins. Exatamente. Bom, Ou seja, você percebe que a gente fala anexim, né, no nosso dia a dia aqui no Brasil, né, é uma coisa tão cultural nossa, né, de ficar falando ditados, né, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, né, quem fala aí uma... Quem desdenha quer comprar. Quem desdenha quer comprar. Terra de cego, quem tem um olho é rei. Tem tanto anexim na nossa cultura, a gente fala todo dia, mas essa palavra, né, a maneira como se refere aos provérbios, essa palavra anexim caiu em desuso, né, e a gente não sabe, mas agora a gente vai trazê-la de volta e todo mundo vai saber o que é anexim. Estava comentando com a Mari aqui antes de iniciarmos que eu nunca ouvi falar dessa palavra. Primeira vez agora, conhecendo vocês, assim, conhecendo a peça de vocês. Sim, a gente também, para falar a verdade. Eu já tinha ouvido falar na peça, nesse texto do Arthur de Azevedo, mas nunca tinha parado para saber o que era o anexim. E quando eu fui chamado para fazer a peça, aí sim eu fui pesquisar para entender o que era. Bom, a Mari e o Cláudio estão em cartaz com a peça Amor por Anexins, no Teatro Eva Hers, em São Paulo. A obra é escrita pelo grandioso Arthur de Azevedo, no final do século XVIII, início de XIX. Hoje dirigido pelo Elias Andreato. Como que vocês conheceram a história da peça e o que de fato é Amor por Anexins? É a história desse personagem, que é o Isaías, que quer casar de qualquer maneira com a personagem da Mari, que é a Inês, mas ele tem esse hábito, esse costume de só falar através de provérbios. Então, para tudo ele tem um provérbio, para tudo ele tem uma resposta.
E o que torna ele, por um lado, até, de alguma maneira, tem o charme dele tá nessa coisa dos provérbios, mas também ele é um chato de galocha, que ele tem resposta para tudo, né? E aí a Inês, ela olha para esse cara que como vocês podem ver, é um velho feio como eu, e fala, eu não quero casar com esse cara, poxa. E ainda por cima ele fica falando por anexins e tal. E aí a história da peça é essa, esse embate entre esses dois personagens para ver se eles vão se casar ou não. E apesar de maneira bem leve, essa peça também ela trata de um tema central, que é a discussão do dinheiro na nossa sociedade, nas relações, né? Exato. Então, assim, aparentemente é uma história que fala de amor, mas fala-se muito também sobre o lugar do dinheiro, né? Nas relações, na sociedade, de maneira leve, divertida, escrachada. Bastante escrachada. Bastante escrachada. Bom, E com música, né? E com música, né? Porque originalmente não é um texto musical, mas o Elias trouxe várias músicas ali da primeira metade do século XX tal, para compor esse espetáculo. E esse ponto... Desculpa. Não, é que a parte musical que eu acho que é o que traz um charme para a peça, assim, né? De um texto antigo, né? De um texto antigo, então é um texto muito bonito, muito bom, além de engraçado, e a música traz um charme, assim, sabe? Fica muito legal, assim, esse contraponto da bagaceira nossa com as músicas muito bonitas. É bem legal. Essa questão da linguagem, eu acredito que, por ser um texto de 120 anos atrás, mais de 100 anos atrás, tudo era mais escrachado, né? Tudo era muito mais aberto para poder falar, coisas que hoje, se você for falar com tanta clareza assim, talvez você seja interpretado de maneira errada. Vocês acreditam também nesse ponto da linguagem? Sei, tenho dúvidas, porque a gente também, se a gente pensar numa sociedade de 120, 150 anos atrás, ainda devia ser uma sociedade também que devia ter suas limitações, né, de abertura, de como falar sobre as coisas. E eu acho que talvez seja isso o grande barato do Arthur de Azevedo, dele cutucar a sociedade sempre com bastante sutileza, né, com um texto muito chique, né, sem porque o escracho está aqui no nosso trabalho, né, no meu, não da Mari, mas o texto do Arthur, ele é um texto chiquérrimo, né? Super bem escrito, né? Ainda mais dentro dessa pesquisa dos provérbios, dos ditados populares, né? Então eu fico muito mal comparando, assim, quando na época da ditadura, quando o texto, a música brasileira tinha que falar, né, da resistência à ditadura e falar da liberdade, mas não podia falar de uma maneira aberta. Então, eu tenho a impressão de que o Arthur de Azevedo ele também fala ele critica a sociedade, mas sempre de uma maneira também bem camuflada, assim. Às vezes, óbvio, às vezes ele vai lá e fala mesmo, né, expõe mesmo as questões, mas em muitas passagens ele vai fazendo isso de uma maneira muito sutil, né, com muita sofisticação. E eu acho que essa é a grande riqueza do texto dele. E uma coisa eu acho que bem interessante no texto é que é uma comédia de costume, né? Então ele retrata exatamente uma época. Sim. E até tem temas que a gente trata na peça que nós hoje, né, enxergamos na peça como machismo, a discussão etária, né, de chamar o velho de velho, que eu creio que quando o Arthur de Azevedo escreveu isso, ele não pensou nisso, ele só retratou que era uma coisa normal e que hoje a gente pensa como uma questão, né? Então é um texto, eu acho, muito atual, assim, porque um texto atual é isso, né? Ele trata de problemas que são pertinentes a todas, não importa a geração, é pertinente ao ser humano, né? Então esse é um texto muito, muito atual, que a gente, na nossa sociedade de hoje, a gente foi encontrando
outras questões que provavelmente há 120, 150 anos não eram questões. Uhum. Inclusive, essa seria a minha próxima pergunta, né? Que um texto tão antigo é muito atual. É muito latente esses assuntos na internet hoje, né? Como que Sim. a Mari respondeu um pouquinho, como que você enxerga isso também, Cláudio? De ser um assunto atual, mesmo sendo escrito, mesmo sendo de 120 anos atrás. Sem dúvida. Porque para você, o teatro tem essa grande liberdade, a arte, de um modo geral, tem essa liberdade, né? De você poder trazer o problema para a cena, para depois você poder criticá-la, né? Se você não trouxer o machismo para a cena, porque existe hoje em dia existe um patrulhamento tão grande do que é certo e do que é errado, e aí às vezes nesse balaio as pessoas colocam a arte também. Mas a arte ela está aqui para isso, para levantar as questões. Senão você não pode fazer nenhum filme sobre os nazistas. Não, não vamos mostrar o nazismo. O nazismo não existiu. Não, o nazismo existiu e a gente tem que trazer ele à tona para poder ter um pensamento crítico sobre ele. Então, da mesma maneira, o Arthur de Azevedo ele traz o pensamento machista da época dele, e a gente tem a obrigação de trazer isso para a cena, para poder apontar o dedo e falar isso não é bacana, isso é errado. Mas a gente não pode não trazê-los, não trazer os problemas para a cena. E agora, claro, a gente está falando de uma comédia, a gente traz isso tudo, levanta todas essas questões de uma maneira muito leve, muito divertida, né? Até algumas pessoas podem até ficar chocadas assim. Não, como é que trata? A gente traz o Me Too, né, para a cena, o não é não, né? A gente traz isso para a cena. Claro, isso não é da época do Arthur de Azevedo, mas quando ele levanta essas questões, a gente dá a leitura atual dessas questões. E isso que eu acho que é a riqueza do teatro, né? Eu acredito que é um texto muito difícil também, né? Principalmente para você, Cláudio, como que foi a preparação para decorar todo esse trabalho? Ah, amor, é decorar. É decorar, não tem jeito. É estudar muito, né? A Mari até fala que ela tem um texto um pouquinho mais normal, né, Mari? Não, nos ensaios, porque o meu vai contando a história. O Cláudio vai contando, só que é provérbio atrás de provérbio. Eu olhava para ele nos ensaios e falava: Eu tenho pena de você. Eu só tenho pena. Eu só consigo pensar isso. E Mas foi, depois, né? pois é, depois que entra na cabeça, aí fica tranquilo, né? Quer dizer, na verdade, o grande barato do teatro é você ter esse processo de ensaio, né? Eu nem fico mais ansioso, porque eu sei que no final do processo vai dar tudo certo, né? Mas o início você fala e fala, meu Deus do céu, como é que eu vou decorar isso? Mas faz parte, faz parte. Eu acredito E que outra coisa, desculpa, vicia falar em anexim, viu? Ah, É é. uma coisa que no começo você estranha, de repente você só tá falando, e aí você só fica pensando nisso o dia inteiro, é uma coisa que vicia. No grupo da peça, da produção, com elenco, direção e tal, a gente fica falando sem parar um com o outro, assim, é uma loucura. preciso assistir a peça para pegar É, esse novo linguajar também. a gente chega ao cúmulo de inventar Nexim. Uhum. Conta uma então aí, alguma coisa? Deixa eu ver uma coisa assim. Olha, bom, eu já saio falando, né? Que a ocasião faz o ladrão, é preciso estudar o gênio dessa mulher. Antes que cases, olha o que fazes. Dois gênios iguais não fazem liga, e se a pequena não me sai ao pintar, pra cá vem de carrinho. Eita, aí. Muito bom. Tem uns, inclusive, que a gente não sabe o significado até hoje, porque são tão antigos que você vai buscar no Google o significado e não encontra nenhuma referência. Assim. É. Bom, Cláudio, você trabalha no meio artístico desde os 11 anos. Nessa fase de adolescente, você se sentia cobrado ou se autocobrava de ter que se superar em cada projeto, peça, novela, por ter pais tão consagrados como Lucinha e Ivan? Não, nunca tive essa pressão.
Sempre achei... Na verdade, sempre achei muito normal ser filho deles, porque eu sempre fui filho deles, nunca fui filho de outras pessoas mesmo. Uhum. Então ser filhos de dois artistas tão consagrados quanto eles, sempre me soou muito normal, assim, muito natural. E eu nunca me coloquei nesse lugar de ter que superá-los ou alguma coisa nesse sentido. Pelo contrário, sempre achei que era um privilégio, assim como, sei lá, um cardiologista que tem um pai que é um cardiologista e tem a possibilidade de trocar ali com o pai informações sobre o seu meio, né? No meu caso é isso, eu tenho acesso direto a dois grandes artistas, né? De poder trocar informações com eles, aprender com eles, né? Colocar à prova a minha produção artística para ver o que eles acham, o que eles pensam e tal. E não penso que eles ficam passando a mão na minha cabeça, não. Aqui é tudo na verdade, aqui é tudo na sinceridade, como tem que ser, né? Obviamente. Então, nunca me senti. Agora, já percebi, principalmente no começo da minha carreira, e aí hoje ainda, em algum nível ainda, a coisa da comparação, né? Principalmente com meu pai, já que eu sou homem. Talvez se eu fosse mulher, talvez a comparação fosse mais com a minha mãe. A coisa de me comparar, gosto mais de um, gosto mais de outro, prefiro isso, prefiro aquilo. Mas isso eu deixo para o público, eu não fico me preocupando com isso, não. Maravilha. Bom, eu acredito que o teatro tem passado por uma transformação pós-pandemia. Qual a visão de vocês sobre o teatro antes da pandemia e agora que tudo está se encaixando novamente? Mari. Bom, para mim, o teatro agora voltou provando que o porquê ele é uma arte milenar, né? Assim, foi muito bom a gente ter conseguido fazer alguma coisa, não vou chamar de teatro online durante a pandemia, mas uma coisa ao vivo, né? Uma interpretação ao vivo, mas por sobrevivência, mas foi tão bom poder voltar e entender por que o teatro sobrevive a milhares de anos por causa disso, por causa dessa troca com o público. Nossa, a gente tá lá no palco, nós ensaiamos bastante, eu e o Cláudio, a peça toda, né? A gente ficou pronto muito cedo. E faltava um ator. Sempre nos nossos ensaios faltava um ator. Quem é? O público. E quando entrou o público, fez todo sentido, assim. E para o público, eu tenho certeza que faz sentido estar na peça, assim. A transformação das pessoas quando elas vão ao teatro, quando elas saem das suas casas, quando elas estão juntas assistindo uma peça, é enorme, assim. Você muda o seu humor, você muda seu pensamento, você consegue arejar as suas ideias. Então, para mim, assim, essa volta fez mais sentido. Assim, para mim, me provou que essa é a minha profissão, meu ofício, e esse é o caminho que eu acho que tem que seguir, e eu acho que é o caminho também de curar a nossa sociedade de tudo que passamos. Você sabe que o Domingos Oliveira, ele falava assim que quando as pessoas começam a falar que o teatro está morrendo, ele fala assim, não, o teatro é o futuro, porque as pessoas vão ser tão tragadas pelas novas tecnologias. Olha que ele falava isso, nossa, eu ouvi ele falando isso há 20 anos atrás. Ele falava, e as pessoas vão ser tão tragadas pelas novas tecnologias que as pessoas vão ter a necessidade de ir ao teatro. E olha que visão que ele teve da gente ter passado por uma pandemia, da gente ter tido a restrição de não ter mais o coletivo, né? Durante quase 2 anos, a gente não ter essa experiência coletiva e como ela se provou insubstituível, né? E nesse contexto, o teatro, sem dúvida, tá muito inserido, né? Eu concordo plenamente e digo isso por experiência própria. Tenho 26 anos hoje, e com 15 eu nasci na periferia de Guarulhos, em São Paulo, e muito pequenininho a arte me elegeu, assim, me escolheu, sabe? Não foi eu que escolhi a arte me escolheu. E o teatro me refugiou de todos aqueles problemas, sabe, emergentes.
Eu comecei a fazer teatro muito pequenininho, com 15, 14, 15 anos, mas, assim, bem pontual, sabe? Pela prefeitura da cidade, eles disponibilizavam curso de clown, mais específico de teatro mesmo, de leitura. Então, assim, o teatro me salvou em muitos momentos, assim, por isso que eu estava até comentando com a Mari, que o teatro, que a peça sempre me atrai, assim, é uma coisa muito meu, assim, desde muito novinho. A peça de teatro me comove, conversar me alimenta. E hoje eu acho que agora encontrei a resposta disso, assim. O teatro me libertou, muito, muito novo, muito pequeno. Por isso por isso que eu tenho o prazer de compartilhar o que vocês fazem. Ah, que bacana, que bonito isso. Obrigado. Bom, nós estamos vivendo em outro ponto, um momento muito difícil, uma guerra política, posso dizer. Vocês acham que artistas, em modo geral, têm que se posicionar diferente ao que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, a essa classe que foi tão afetada nesse momento de pandemia? O que vocês pensam sobre isso? Posso falar, Mari? Posso começar Claro, aqui? claro. Eu acho que, para começar, como cidadão, você tem o direito de se posicionar e tem o direito de não se posicionar. E eu acho que, nesse ponto, os artistas são cidadãos, né? E podem se posicionar ou não, né? Inclusive, podem se posicionar de maneira contrária à maioria da classe. Eu conheço alguns artistas, por exemplo, que votam no Bolsonaro. Uhum. É um direito, né? O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é com a virulência da discussão, né? Como de vez em quando ela vem de uma maneira assim, né? Parece que o outro não pode dar a sua opinião se ela for contrária. E eu sinto, às vezes, que isso vem dos dois lados, né? Dos dois polos que a gente está vivendo agora. Agora, dito isto como introdução, a gente fica esperando muito que as pessoas se posicionem. Eu, por exemplo, sou muito discreto no meu posicionamento político, mas sou muito claro. Eu não fico toda semana postando coisas e tal, entendeu? Eu sou bem discreto, principalmente quando eu estou trabalhando, então, eu tenho muito. A gente está divulgando o nosso trabalho mesmo. E é muito comum também o público não estar ligado. Às vezes às vezes a nossa função é fazer o público se desligar um pouco dessas discussões, né? Então, se a gente também fica trazendo toda hora essa discussão para o nosso público, acho que a gente também está se desvirtuando um pouco da nossa função, que é trazer magia, trazer leveza, trazer beleza, trazer discussão, sim, claro, mas não o tempo todo. Mas eu acho que, dentro do possível de cada um, eu acho que se posicionar é importante. E para você, Mari? Também eu acho importante se posicionar, e eu acho mais importante, além de se posicionar, ter informação para a gente conseguir ter clareza, porque o que eu sinto, cada um tem seu estilo, então o meu estilo sempre foi. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pesquisar. Quando começou aquela coisa de ataque à Lei Rouanet, eu fui buscar uma pós, eu fiz uma pós em gestão de cultura, porque eu falei, eu preciso saber argumentar. Não é possível porque o que eu sinto, às vezes, de alguns colegas, é que ficam muito inflamados só em militar ou falar uma frase de efeito, e quando vem numa discussão, a pessoa não sabe sustentar esse argumento. E aí, o que acontece? A gente esvai com uma batalha de uma classe ou de uma... Enfim, são tantas... Bom, esse governo tem atacado tantos setores da nossa sociedade, né? Não só a cultura. Então, eu acho que é muito importante, quando nós, artistas, formos nos posicionar, a gente saber do que a gente está falando, sabe? Assim, e aí é um estilo muito meu. Cada um tem seu jeito de se posicionar. Às vezes você não precisa gritar, às vezes você não precisa bater de frente, às vezes o meu jeito de me posicionar é expondo. Tá aqui, eu trago fatos.
Então, eu acho que é muito importante, é muito válido todos os tipos de posicionamento. Contanto que se posicione, eu acho muito importante, principalmente nós artistas. Eu acho que eu, enquanto artista, eu quero comunicar algo. Até você falou no começo da entrevista, eu já fiz muitos musicais, já fiz mais de 22 musicais. E eu tive, há uns 4 anos, eu tive uma migração na minha carreira, exatamente porque eu pensei o que eu quero comunicar. Será que todos esses musicais falam o que eu quero dizer? Não necessariamente. E, claro, que aí eu já estava mais velha, mas já podia começar a escolher, e foi aí que eu comecei a me posicionar. Então, de repente, eu consigo me posicionar politicamente escolhendo a peça que eu vou fazer, o tipo de personagem, não necessariamente só gritando que é necessário e válido e preciso, mas cada um tem seu estilo. Então, eu acho muito importante se posicionar com sabedoria, com informação, né? Boa, Mari. Eu concordo plenamente com o posicionamento de ambos, mas com o que você disse agora por último. Eu sou cantor, eu canto música latina, eu canto reggaeton, e o gênero não é um gênero muito forte aqui no Brasil, né? É um gênero muito difícil de trabalhar, então eu vou cantando em português, depois eu faço a mesma versão, a mesma música em versão em espanhol, para atingir o público que já está acostumado a ouvir, a ouvir esse tipo de música. Mas o que mais se aproxima do meu gênero aqui no Brasil é o funk. Uhum. E aí, a maioria dos produtores que eu trabalho com o gênero do funk, que é um gênero urbano, que é um gênero totalmente discriminado e tantas outras coisas, mas em um caso isolado, eu estava no estúdio gravando uma música, e aí o produtor colocou a base de um outro funkeiro, de um outro MC, para fazer comigo essa música, como se fosse um feat entre esses dois artistas, entre eu e esse outro artista. E aí eu fui pesquisar o estilo de música que esse rapaz canta. E aí tinha uma música assim que, sabe, tava igual ao caso do médico que violentou a mulher no mês passado, assim. Eu falei, não, jamais. É uma música que eu não queria nem ter escutado, porque eu jamais faria um feat, não com o artista em si, se é um MC, não é rótulo, é com que aquela pessoa canta. Eu jamais vincularia o meu trabalho com uma pessoa que cantava, que eu não vou reproduzir aqui, óbvio. Eu concordo com vocês. Bom, além de Amor por Anexins em cartaz, quais são os projetos desse segundo semestre? Mari. Ai. Não, de espetáculo de teatro para o segundo semestre eu não vou fazer, eu estou pré-produzindo uma outra peça, que é só para o próximo ano, que eu não posso falar. Aquela clichê do clichê, mas não posso. Depois te conto no camarim, Cláudio. E eu tenho um espaço na Zona Norte de São Paulo, que chama Casa Henriqueta, que eu trabalho com cultura, com mulheres, com dança, leitura, teatro. Então, no segundo semestre, com certeza, eu continuo lá na casa, tocando os projetos da casa. E você, Cláudio? Bom, eu assim que acabar o Amor por Anexins, eu já emendo numa nova temporada do Bem Sertanejo, que é um musical enorme, estrelado pelo Michel Teló. A gente faz 5 semanas em São Paulo também. E aí depois também não sei o que eu vou fazer. Férias, né? Férias, pois férias. A gente acabou literalmente, né? A artista, quando está desempregado, está de férias. Não, mas olha, eu sou proprietário de uma casa que abriu em São Paulo, chamada Galeria Café, aqui na Praça Benedito Calixto. Nossa, eu conheço, não sabia que era seu. Pois é, eu sou um dos proprietários e a gente tem uma casa no Rio que existe há 25 anos. E então, assim, trabalho não vai me faltar, porque o Galeria já dá bastante trabalho. Tem as festas, tem show lá, tem exposição. É um lugar... para começar, é um lugar que a gente chama de people friendly, ou seja, é para todas as tribos.
não há restrições. Os fóbicos, fiquem, por favor, não passem por lá, fiquem de Tem fora. a vontade para não ir, né? Exatamente. Por favor, não passem por lá. Mas os não fóbicos todos são muito bem-vindos. É uma casa de afeto, de acolhimento e de arte, de muita arte e divertimento, claro, que a gente não é, né? A gente não é de ferro, a gente quer se divertir na vida e ser feliz. Bom, quero agradecer, Mariana, Cláudio, muito obrigado por separar o tempo de vocês para conversar, para bater um papo super agradável aqui. Passou 40 minutos que eu nem senti. Eita, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Douglas. Obrigado, muito, muito. E aproveitando para convidar novamente as pessoas para assistirem Amor por Anexins. Isso. Aonde, Cláudio? No Teatro Eva Hers, às sextas, 8 da noite, sábados, 6 e 8, e domingo, às 6 da tarde. Esperamos vocês. E esse foi mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até o episódio da semana que vem. Tchau!